Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de O Sentido Correto. Hoje nós vamos então falar do versículo de Jeremias, capítulo 17, versículo de número 5. Na realidade, eu até coloquei aqui no vídeo 5a, porque as pessoas, e nós vamos falar disso daqui a pouco, leem apenas ou lembram apenas da primeira parte desse versículo, que diz o seguinte: maldito o homem que confia no homem. Quantas vezes você já não ouviu essa passagem bíblica sendo citada por aí? E normalmente o entendimento popular que existe sobre essa passagem é o de que nós não devemos confiar em pessoa alguma. Alguns chegam a tomar isso como mandamento. Olha, você confiou no fulano e viu o que aconteceu? Você se lascou porque você não respeitou esse mandamento que diz: maldito o homem que confia no homem. E você tem também isso como uma resposta muito comum quando alguém tem alguma decepção. Alguém sofre uma decepção por ter confiado na pessoa errada, ou porque alguém próximo traiu a confiança. E aí as pessoas dizem: bem que a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. E essa forma de usar esse versículo, ela está completamente equivocada. E nós vamos ver por quê justamente aqui nos próximos minutos. O primeiro erro que as pessoas cometem é de não ler o versículo inteiro. Você até pode, em alguns momentos, citar uma parte de um versículo, mas é importante que você pelo menos conheça o versículo inteiro, você saiba do que é que o versículo está falando. Então, por exemplo, só de ler o versículo inteiro, você já conseguiria perceber o erro dessa interpretação. Vamos ao versículo inteiro, então. Assim diz o Senhor, ou assim diz o Eterno: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Eterno. Então, repare, pelo versículo a gente já começa a perceber que tem algum errinho aí na maneira como as pessoas lidam, com esse texto. Por quê? Porque esse versículo ele não está falando só de confiar no homem. Ele está falando, repare, de confiar no homem ao invés de confiar no Eterno. Então é uma situação muito específica. Não é simplesmente você confiou numa pessoa, mas sim entre confiar no Eterno e confiar numa pessoa, você confiou na pessoa e não confiou no Eterno, Ou seja, esse versículo se aplica quando você tem uma escolha a fazer, Quando você tem uma situação em que confiar no Eterno vai numa direção X e confiar numa pessoa vai numa outra direção, numa direção Y. Aí se aplica, Claro, se você deixa de confiar no Eterno e você confia na pessoa, aí realmente é um problema. E não o fato de confiar numa pessoa, ponto, acabou. Tá? Muito bem, claro, nós vamos falar sobre a questão de você confiar numa pessoa. No final do vídeo eu fiz um pequeno adendo, ok? Mas aqui nós não estamos falando sobre a prática de confiar numa pessoa, se é uma prática boa ou ruim. Nós estamos falando do versículo bíblico. O versículo bíblico está bem aplicado? Só de cara já dá para ver que não. Quando a gente percebe que aqui nós estamos falando de uma situação de uma contraposição entre confiar no Eterno ou no ser humano, ok? Mas não é só isso. Repare bem que ele fala em confiar no homem e faz da carne o seu braço. O que é braço aqui? O contexto ele está falando braço, e o sentido de braço na cultura semita, na cultura dos israelitas, na antiguidade, ele tem um sentido figurativo de força e proteção, num sentido militar mesmo, num sentido de você estar protegido contra a ameaça de outros povos, contra a ameaça de invasores, etc. Nós temos aqui dois exemplos que eu trouxe, Deuteronômio 7, 19a, eu também trouxe uma parte do versículo
para caber na tela, mas você pode ler o versículo inteiro para poder confirmar isso daí depois, né? E o Salmo 44:3. O primeiro diz: das grandes provas que viram os teus olhos e dos sinais e maravilhas, e mão forte e braço estendido com que o eterno teu Senhor te tirou. Então, o braço estendido é exatamente isso, né? A ação é uma ação de quê? De demonstração de força perante o inimigo, né? Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, né? Aqui temos um recurso literário chamado paralelismo sinônimo, né? Quando você tem duas ideias muito parecidas, sendo colocadas uma depois da outra como um recurso poético de ênfase, tá? Então repara que conquistar pela espada, né, ou o braço livrar é algo parecido, né? Mas a tua destra e o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Então, o que ele está dizendo? Né, que o poderio de livramento, de vitória, aqui vitória militar mesmo, né, vitória contra inimigos reais, né, reais que eu digo no sentido assim de realmente o cara chegar, eu sou seu inimigo e vou te matar, né? Então aqui, aí você tem o quê? Não foi o braço deles, foi o braço do Eterno. Percebe o sentido de braço? Tá? Então, vamos voltar aqui muito rapidamente para o versículo. Olha, assim diz o Eterno, o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. O que é isso, faz da carne o seu braço? Eu estou confiando em alguma coisa humana como uma fonte de poder, de proteção, né? Militar, inclusive, tá? E aqui eu botei uma observação, isso vale não só para essa passagem, né? Embora mais distante da nossa realidade, no antigo Oriente Médio, guerras e ataques de nações invasoras eram algo constante. Ou seja, o versículo fala de confiar na força do homem ao invés de confiar na proteção do Eterno em situações de perigo. Né? E é muito engraçado, porque a gente acaba usando, né, textos da Bíblia hebraica que falam de inimigo, de vitória, né, de livramento. A gente usa muito figurativamente, né? A gente usa isso para nos referirmos a, às vezes, um colega de trabalho que está tentando passar a perna na gente, né? Ou um parente que está causando uma desarmonia, uma desunião na família, enfim, né? E quando aqui, na realidade, né, o inimigo era o cara vindo com a espada para te matar, literalmente, né? Então, eles tinham que lidar muito com isso. Os povos no Antigo Oriente Médio, eles eram pequenininhos e eles estavam à mercê de invasores. Né? Então, a gente não sabe bem o que é essa realidade, né? Cada vez mais estamos distantes, né, de episódios de guerra na nossa memória em que a gente realmente lembra de uma ameaça externa, etc., como uma coisa concreta, né? Então, alguns ainda se lembram da época da Segunda Guerra, né? Mas com o tempo passando, isso vai ficando cada vez mais para trás. Mas aquela era uma realidade para eles de dia a dia. Toda hora eles tinham que lidar com povos nômades que vinham invadir, com povos vizinhos que avançavam para cima do território deles, ou às vezes era o contrário, eles tinham que conquistar uma terra, né, que estava repleta de um povo inimigo. Você teve a situação, né, das nações conquistadoras, a Assíria, né, primeiro a Síria, depois a Assíria, depois a Babilônia, né, a Pérsia, etc. Então era uma realidade bem literal aqui mesmo, né, essa das guerras, etc. Tá? Então confiar em algo humano como braço, né, como uma força, repara, não é em qualquer situação, né, mas era confiar numa situação de um perigo real aqui, tá? Muito bem, nós vamos entender melhor quando falarmos do contexto dessa passagem, tá? Mas nós temos um segundo erro, que é não entender a palavra confiar, né? E aí a gente precisa ir para o hebraico, né, para poder dar uma olhada, né? Ah, Felipe, mas eu não falo hebraico. Ok, você pode não falar o hebraico, mas pelo menos manusear um dicionário, no mínimo uma concordância, né, é importante você saber, tá? Para ter uma noção de qual é o sentido, porque quando a gente vê confiar, a gente tende a pensar no português, mas a gente tem que lembrar que o texto não foi escrito em português e que nem sempre o sentido é exatamente aquele. Tá? Então, a palavra confiar, na realidade o shoresh, aqui o radical, né,
que no hebraico bíblico seria botar, né, ou no hebraico moderno seria batar, não significa acreditar na palavra de alguém, né? Não é simplesmente dar crédito a alguma coisa, tá? Como as pessoas acham que é, né? Então, assim, poxa, né? Eu confiei que o namorado não ia me trair, né? A namorada não ia fazer isso comigo. Maldito homem que confia no homem, né? E na realidade não tem a ver com isso, não é esse tipo de confiança, não é confiar no sentido de acreditar, mas é no sentido de sentir segurança. Repara, né? Aí começa a fazer mais sentido o contexto, né? Eu sinto segurança com relação ao que é o perigo, né? De o quê? De um exército invasor, de um povo inimigo, etc. Né? Maldito homem que sente segurança né, em alguma coisa humana contra um invasor, contra um povo que vem atacar, ao invés de confiar que o Eterno vai proteger. Olha como a coisa já começa a fazer sentido e como você pode perceber que não tem absolutamente nada a ver com a maneira como as pessoas usam o versículo. Tá? E eu trouxe alguns exemplos aqui do shoresh, do radical batar, né, ou batar, né, no hebraico moderno, ou botar no hebraico bíblico, sendo usado aqui num contexto que fique mais claro. Então, Juízes 18, 7a, então foram-se aqueles 5 homens e chegaram a Laís. Laís aqui é região, não é uma pessoa, né? Apesar de ser um nome bonito, né? Que o Eterno abençoe todas as Laíses, certo? E viram que o povo que havia no meio dela estava seguro, né? Lavetar, né? No hebraico bíblico, né? No moderno também, mas o som de B e o som de V, né, eles são a mesma letra, na verdade, né, uma variação da mesma letra, tá? Por isso está um pouquinho diferente aqui. Mas, então o povo estava seguro, quer dizer, eles estavam confiantes, eles estavam tranquilos, estavam sentindo segurança em alguém ou em algo, né, na própria cidade, na fortificação da cidade, ou neles mesmos, no próprio poderio militar, etc. Né? Temos um outro exemplo em Provérbios 28, 1b. Eu trouxe esse porque esse é bem pitoresco. Mas o justo sente-se seguro, yiftar, né? Ou no hebraico bíblico, na verdade seria yiftor, né? Ou yiftar no moderno, como um leão, né? Olha que interessante, o leão, o que é o leão? Né? O leão é aquele bicho que, assim, né? Para você poder enfrentar um leão, você tem que ser maior e mais forte, mais rápido do que ele, né? Então é aquele animal que ele pode sentar, deitar onde ele quiser, que né, ele não está correndo muito risco. Né? Então, essa metáfora está sendo usada aqui para falar do justo. Né? Se você é uma pessoa justa, você pode ficar tranquilo, você pode sentir segurança. Repara. Tá? Então, o que o versículo diz? Ele fala de pessoas que se sentem seguras apenas porque um ser humano forte ou algo humano os protege, ao invés de confiar na proteção do Eterno. Né? Então, esse é o contraste aqui. Tá? E aí vamos para o terceiro erro. Né? O terceiro erro é não observar o contexto. Tá? Então, assim, qual é o contexto do profeta Jeremias como um todo? O profeta Jeremias é um profeta que falou sobre o exílio, né, o cativeiro babilônio, no momento em que o reino de Judá ele sucumbiu, né, à Babilônia, e a Babilônia passou a ripa em Judá e levou o povo cativo. Esse é o contexto do profeta Jeremias. Tá? E aí eu trouxe um pouquinho antes o texto do capítulo 16 para a gente vendo como é que isso vai se desenvolvendo, como é que isso vai se desenrolando, e vamos ler também um pouquinho do 17, para aí a gente encaixar o versículo dentro do seu contexto. Né? Versículo fora de contexto, embora seja uma coisa muito popular, é uma coisa extremamente perigosa. Grande maioria, né, das bizarrices teológicas que se vê por aí, elas são fruto exatamente desse processo. Tá? Então vamos lá, vamos ler Jeremias 10 a 13 e depois o 14. Quando você anunciar a este povo
todas estas palavras, eles perguntarão: por que o Senhor nos ameaça com todo este grande mal? Qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado que cometemos contra o eterno nosso Senhor? Então aqui é o povo, né? Aqui é o Eterno falando para o profeta que o povo ia falar: mas espera lá, o que a gente está fazendo de errado para você profetizar isso contra nós? Então você responderá: porque os pais de vocês me abandonaram, diz o Eterno, e foram atrás de outros deuses, e os serviram e os adoraram. Eles me abandonaram e não guardaram a minha lei. Vocês fizeram pior do que os seus pais, porque eis que cada um de vocês anda segundo a dureza do seu coração maligno, para não me dar ouvidos. Portanto, eu os lançarei fora desta terra, para uma terra que nem vocês nem os seus pais conheceram. Ali vocês servirão a outros deuses dia e noite, porque não terei misericórdia de vocês. Né? Então aqui, o profeta, ele está, né, o Eterno, através do profeta, reclamando do quê? Essencialmente da idolatria. Ele menciona a desobediência, mas é num contexto de idolatria, né? Num contexto de não se preocupar com o eterno. Né? Ou seja, ele está falando de uma sociedade que estava vivendo de uma forma politeísta, né? Adorando outras divindades e não estava nem um pouco preocupado com o eterno. E por que a desobediência ela anda junto aí com a idolatria? Porque era muito comum que o povo tratasse as divindades da seguinte maneira: eu quero colheita, abençoar, né, ser abençoado na colheita do trigo, então eu vou lá atrás da deusa da fertilidade do trigo. Eu quero ser abençoado aqui na colheita da uva, então eu vou atrás da divindade que abençoa as uvas. Eu quero paz, então eu vou, né, vou fazer oferta para o Deus da guerra. Né? Então, eles tinham muito essa relação de tentar fazer barganha com as divindades. E cada divindade era uma coisa, então eles iam lá e barganhavam conforme o interesse deles. Então não era um relacionamento que incluía obediência, né? Então, o que o Eterno ele desejava? Ele desejava exclusividade, mas também obediência. Né? Até hoje você tem pessoas que não entendem que o Eterno não quer um relacionamento de barganha. Eterno, faça isso que eu faço aquilo. Né? Muitas vezes o Eterno tolerou isso no povo, mas não é o tipo de relacionamento que ele quer. Ele deixa muito claro isso. Né? Na realidade, inclusive ele chega a alguns pontos a dizer isso explicitamente, né? Misericórdia quero e não sacrifícios. Né? Para que você está me oferecendo um monte de coisa e não está agindo de forma adequada, que é o que eu quero de verdade? Né? Muito bem. E aí o que o Eterno está dizendo? Vocês estão então, né, na idolatria, etc. Então vocês vão, né? Eu vou mandar vocês aí para o exílio para outras nações, né? Por quê? Por que o exílio era uma coisa, era uma punição importante? Porque a punição era didática, era para o povo entender. E naquela época as pessoas achavam que as divindades elas pertenciam às terras, né? Então, por isso que o Eterno é chamado, né, de o Senhor de Israel, a divindade de Israel, né, do território de Israel, justamente por causa disso, desse entendimento. Eu falo muito disso nas aulas, né, em várias das aulas que vocês podem pegar aqui no canal, né, onde a gente explora, aí sim, capítulo a capítulo, vários livros bíblicos, tá? Mas eles tinham, então, essa percepção, né? Então, para eles era um pouco isso, principalmente se eles tinham uma mentalidade politeísta, né? Que, aliás, é a queixa, né? Então, tá bom, então vocês estão adorando outros deuses, então vocês vão lá para a terra do Deus da Babilônia. Ele não cita explicitamente nesse trecho, mas a gente sabe, até pelo que aconteceu, que aqui é uma referência ao cativeiro babilônio. Então, você vai lá para a Babilônia adorar os deuses babilônios. Né, porque eu não vou ter misericórdia. Né? A hora que a Babilônia vier e vocês, né, é eterno, eu não vou ter misericórdia, eu vou deixar vocês, né, até que vocês aprendam, até que vocês entendam. Tem passagens de Jeremias que falam, né, que o objetivo do Eterno é que o povo se arrependa, etc. Né? Mas num primeiro momento o Eterno precisou ser duro com o povo para o povo aprender. Né? Igual às vezes a gente faz com um filho, né, que tá muito rebelde, tem que botar de castigo. O pai não gosta de fazer isso, mas às vezes tem que fazer. Né? Vamos continuar então a leitura do contexto. Vamos para o 17, e aí a gente vai entrar no texto propriamente dito. Os seus filhos se lembram dos seus altares e dos postes da deusa Asherá, junto às árvores frondosas, sobre as colinas elevadas e nos montes do campo. Então, né, a adoração à deusa Asherá era uma deusa
adorada ali naquela região do Antigo Oriente Médio como uma deusa de fertilidade. Darei os seus bens e todos os seus tesouros como despojo, e farei o mesmo com seus lugares altos por causa do pecado em todos os seus territórios. Né? Aqui, inclusive, é aquela coisa justamente da punição ser adequada ao crime, né? Entre aspas. Porque a deusa a Asherá era adorada para ter prosperidade. Então, se eu tenho prosperidade, eu vou ter um monte de bens. Né, eu vou poder comprar um monte de coisa. Então, o que o Eterno está dizendo? Você acha isso? Então, tá bom. Então, quando vier a nação invasora, vai despojar vocês, vai levar embora tudo que vocês têm. Tá? E aí ele diz, né, aqui o você é porque ele está se dirigindo a Judá, ao reino de Judá. Né? Por isso eu botei entre colchetes aí, porque eu não trouxe, obviamente, o texto inteiro, senão fica muito longo o vídeo. Terá de abandonar a herança que lhe dei. Né? Quer dizer, repara, Judá, o que você tem, fui eu que dei. Né? Não é uma coisa que você obteve na sua idolatria. Né? Não é uma coisa que você obteve porque você está justamente tentando bajular, cheirar para poder ser próspero. Quem deu o que você tem, fui eu. Né? Farei com que você sirva os seus inimigos numa terra que você não conhece. Né? A servidão era um destino muito comum para os exilados. Né? Eles eram levados justamente para servir como escravos onde quer que eles estivessem. Porque o fogo que você acendeu na minha ira queimará para sempre. Né? Qual é o sentido aqui disso? Né? Aqui é uma metáfora, ele está usando uma metáfora, o profeta, de um fogo que não se extingue. Né? Quer dizer, então, Judá, eu não vou voltar atrás. Né? Você me provocou a ira e não tem como aplacar essa ira. Né? Essa ira não vai ser extinta. Vocês vão realmente sofrer a punição. Tá? Aí, tem todo esse contexto, aí ele vai dizer, assim diz o Senhor, ou o Eterno. Né? Aliás, ficou duplicado aqui. Mas é um só, tá, pessoal? Fui eu que na hora de encaixar cometi esse erro. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Eterno. Vamos continuar a leitura. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Né? Por quê? O que ele está falando? Né? O que é o arbusto solitário no deserto? Né? É ser levado para um lugar onde não há prosperidade. Né? O local seco, a terra salgada, inabitável, é um ambiente inóspito. Né? É o contrário da prosperidade. Né? Então, repare, ele está ainda falando da questão da idolatria. Tá? Então, embora na passagem que ele fala, maldito o homem que não confia, que confia no homem, ele não está falando explicitamente de ídolos, ele está dando a entender por todo o contexto, né, que muito provavelmente o que estava acontecendo era, aliás, muito provavelmente não, certamente, né, o que estava acontecendo era que Judá confiava que os ídolos deles, que eram obra humana, né, que eram obra dos próprios homens, iriam salvá-los, iriam protegê-los, iriam prosperá-los. E o que o Eterno está dizendo? Não vai acontecer, porque quem está trazendo essa punição sou eu. Então, repara, né? Ainda você tem aqui o confiar no homem, em que sentido? Né? Ok, confiar no homem, mas em que sentido? Eles achavam que eles eram muito fortes? Não, né? Aqui eles achavam que os deuses que eles estavam fazendo, que eles estavam produzindo, que eram produto das mãos deles, né? Os ídolos iriam salvá-los. Né? Num momento de quê? Num momento de perigo, num momento de invasão, né? Iriam mantê-los na terra, iriam mantê-los prósperos, iriam mantê-los seguros. Então, repara, esse é o sentido da coisa. Tá? Então, aqui eu fiz um pequeno resumo para vocês. Os idólatras confiavam no próprio produto de suas mãos, isto é, nos ídolos, para lhes salvar da calamidade. Contudo, é o próprio Eterno que estava trazendo a calamidade, em parte por causa justamente da idolatria. Né? Por que eu estou falando em parte? Porque profetas diferentes apontaram, ou às vezes até trechos diferentes dentro do mesmo profeta, apontaram vários problemas.
né? E o problema, a idolatria foi um dos problemas que levou o povo ao exílio, né? Você teve, por exemplo, um outro problema muito forte nos profetas, é a questão da injustiça social, né? Da desigualdade social, da exploração dos mais pobres, da corrupção das elites, etc., né? Então aí o Eterno vinha e passava a ripa, né? Eu até costumo dizer para vocês, né, que a gente não precisa nem ter profecia sobre o Brasil. Não tem profecia especificamente sobre o Brasil na Bíblia hebraica. O Brasil nem existia naquela época, né? Mas não precisa ter uma profecia específica. Basta você olhar o que o Eterno acha, né? O que o Eterno achava daquela sociedade, por quê, e comparar com o que acontece no nosso país, que você vai entender como é que o Eterno age, o que o Eterno está achando disso tudo e o que ele vai trazer, né? Muito bem. Mas voltando aqui ao contexto do que nós estávamos falando. Então, aqui o problema apontado é a idolatria, né? A desobediência vem de uma forma secundária, eu expliquei o porquê, qual é a conexão, né, da desobediência com a idolatria. E o profeta diz que somente aquele que confia no Eterno estará verdadeiramente seguro, né? Então, não adianta confiar em qualquer outra coisa para proteção que não seja o próprio Eterno. Ok? Então, qual é o verdadeiro sentido dessa passagem? Primeiro, né, tá falando, não é uma passagem que está dando um conselho geral para a humanidade, né? Tem elementos aqui que valem para tudo, mas tem um contexto específico, né? Reino de Judá, não pensem que os ídolos que vocês criaram irão salvar vocês da calamidade. Aquele que se sente seguro em coisas criadas pelo próprio homem irá pagar o preço. Somente quem se apoia no Eterno estará seguro. Esse é o sentido da passagem, tá? Obviamente, da passagem um pouco mais completa, né? E não se isolar 2, 3 palavras de um versículo, ok? Muito bem. Pessoal, agora, eu queria fazer um adendo aqui e dizer o seguinte: lógico que você ter cuidado com o ser humano, né, que você ter um pé atrás com o ser humano, é prudente. E você não precisa de um versículo bíblico específico para te dizer isso, né? É só você olhar na própria Bíblia, né, que o ser humano trai, o ser humano mente, o ser humano falha, o ser humano segue a sua própria cabeça, o ser humano faz bobagem, o ser humano muda, né, de opinião, muda de atitude, o ser humano mostra uma coisa e na verdade é outra, o ser humano engana, etc. Então é óbvio que tudo isso, né, que a Bíblia hebraica mostra e a própria vida cotidiana da gente confirma, né, porque o ser humano continua sendo ser humano, é lógico que você não ter plena confiança, né, no ser humano, isso vale até para confiar em si, né, na sua cabeça apenas, né? É lógico que você tem que ter um pé atrás, que é importante realmente, né? A ideia não está errada, entende? O que está errado é achar que esse versículo fala disso. Este versículo em particular não fala disso. Esse versículo fala de outra coisa, tá? Também importante, né? Ah, Felipe, mas se a ideia não está de todo errada, né? A não ser que você tome como mandamento, mas se a ideia é válida, então para quê, né? Por que não deixar as pessoas pensarem, né? Deixa para lá. Por quê? Por que você se deu ao trabalho de explicar? Justamente porque nesse caso pode ser inócuo, né? Você pegar um versículo bíblico e distorcer e por sorte você caiu numa ideia que é válida, mas é perigoso, né? E a partir justamente desse tipo de atitude é que você pode acabar caindo né, em desvios muito mais graves e muito mais sérios do que esse, ok? Bom, espero que vocês tenham apreciado este vídeo e se você gosta desses estudos mais sólidos, mais contextualizados, se você tem apreciado, né, você aprecia uma fonte mais acadêmica, mais pé no chão, né, sem dogmas religiosos para estudar a Bíblia hebraica, então não deixe de retribuir os nossos esforços. Não apenas absorva o conhecimento, né, mas também nos ajude a fazer cada vez mais e melhor.
você pode fazer isso através de uma das contas que aparece no seu vídeo. Muito obrigado e até o próximo episódio de O Sentido Correto.